Saudações a você que nos assiste daí de casa ou qualquer sítio que se encontra. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Luz no Escuro. Queremos, em primeiro lugar, desejar a todos vós boas saídas para o ano 2023 e boas entradas para o ano 2024. E que o ano 2024 seja repleto de muitos sucessos, muitas realizações e, acima de tudo, muitas bênçãos vindas de Deus. Pedimos a você, de modo a se inscrever, se é que ainda não se inscreveu, e a compartilhar o link nos seus amigos, de modo a se inscrever e que possa fazer parte desse crescimento do canal. E para o ano 2024 nós prometemos muitas novidades. O canal Luz no Escuro vai trazer até si muitos novos conteúdos e nós esperamos que você garanta a sua inscrição no canal e também ajude-nos a crescer, compartilhando com seus amigos, de modo que estes conteúdos ou este canal chegue até os confins da terra e que atinja mais pessoas. É importante salientar que durante o trimestre nós tivemos aqui a estudar sobre a missão de Deus, minha missão. E esta semana estamos na 13ª lição, a última lição do trimestre, que tem o tema O Fim da Missão de Deus. Na missão de Deus, encontramos 3 fases, onde a primeira, Ele mesmo cria o mundo e o próprio homem. E o homem cai no pecado, o sofrimento entra por causa deste pecado, a dor entra, a tristeza, e tudo muda, não é? A criação de Deus muda por causa desta queda. E a segunda fase, onde o mesmo Deus resolve tornar-se o homem para resgatar este ser humano que havia criado, morrendo na cruz, para que todos aqueles que nele creem não perecem e tenham a vida eterna. E a última fase, que será quando ele voltar a resgatar o mundo e então criar um novo céu e uma nova terra. Muito bem, e nesta semana nós estamos a analisar de forma específica o livro de Apocalipse. Estamos ali a trazer alguns detalhes que este livro nos traz. Muitas das vezes este livro é associado a alguns filmes de fim do mundo, fim dos tempos. Muitos puxam esta palavra Apocalipse como fim, ok? E olhando, para a mensagem que este livro de Apocalipse nos traz, ou antes de entrarmos na mensagem, só olhando para o nome em si, não é? Em inglês diz-se revelação, revelation, que significa revelação. Para dizer que este livro é mais revelação que qualquer outra coisa que nós podemos pensar ou associar, a possibilidade de nós associarmos a guerras, conflitos, sofrimento e ainda mais. Alguns alegam que este livro, pelo fato deste livro trazer o simbolismo, algumas figuras, o uso de alguns animais, alegam ser difícil. E pode até, de certa forma, ser difícil. Mas o que nós encontramos é que é revelação. Quer dizer, enquanto você examina este livro com sinceridade, com quem quer aprender, Deus te empodera ou então Deus te ilumina de modo que você seja realmente revelado. Olhando aqui para os primeiros versículos deste livro de Apocalipse, neste caso, capítulo 1, versículo 1 a 3, nós encontramos o seguinte: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Quer dizer, é um livro de revelação. É compreensível de entender tudo que nele está escrito. E resumindo, o livro de Apocalipse tem mais a ver com esperança, ok? É um livro de esperança que transmite esperança que qualquer outra coisa, ou que medo que nós podemos associar a este livro. E esta lição, ok, nos puxa a analisar este livro numa vertente de missão. Nos faz entender que este livro é um livro missionário. É um livro que apresenta um Deus missionário, um Deus de missão. E que, além dele ser um Deus de missão, ele transmite-nos
esta missão que ele tem, transmite-nos de modo que nós também sejamos colaboradores desta missão de Deus. E então nós tenhamos esta autoridade, ou então esta função, este cargo de missionários por meio deste livro. Portanto, se nós formos a observar o capítulo 21 e 22, vamos perceber que o fim da missão de Deus será também de criação de novos céus e Exatamente. uma nova terra. E olhando aqui o versículo 7, ainda no capítulo 1, diz: Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Esta é a crença principal que nós devemos nos basear, de um Deus, ou então de um Jesus Cristo, que virá para nos levar. E assim será o clímax da missão de Deus, Pois. que vai ser, à medida que Jesus Cristo vem nos levar, então vamos usufruir das bênçãos divinas A toda a eternidade. Exatamente, a toda a eternidade. Portanto, ainda no Apocalipse, nós encontramos as mensagens dos 3 anjos, não é? Exatamente. Onde Deus pede com que toda pessoa possa adorar Ele como sendo o Criador dos céus e da terra. Se nós formos observar, no capítulo 14, versos 6 a 12, nós encontramos aí as 3 mensagens angélicas, onde, nesse caso, encontramos 2 pontos fundamentais, que é o Evangelho Eterno e a questão de adoração. Então, pede-se a todas as pessoas que adorem a Ele como sendo o Criador, porque o tempo de juízo se aproxima. Então, talvez eu colocaria a seguinte questão: o que essas 3 mensagens angélicas significam para a nossa missão? Muito bem. Começou ali mencionando a base dessas 3 mensagens angélicas, ok? Em que podemos dividir em 2 principais, que eu posso até acrescentar mais uma, que temos a questão de ser um evangelho eterno. Essas mensagens proclamam um evangelho eterno, e outro aspecto é a questão de adoração. Mas temos também a questão do juízo. Essas mensagens proclamam também um juízo. Quer dizer, existe um caminho a seguir, que se não segue aquele caminho, as consequências são essas. E que aqui estão listadas as consequências como questão de ter que encarar com a ira de Deus, e no final de tudo, fogo de enxofre que queima tudo, não é? Que queima tudo até as cinzas. Ok, olhando para as 3 mensagens angélicas em relação à nossa missão, olha, nós estamos ali a ver 3 anjos proclamando esta mensagem. Primeiro, nos trazem a ideia de que esta mensagem é para toda nação, tribo, língua e povo. Okay? É uma mensagem abrangente, que nós temos o dever, uma vez que nós recebemos esta mensagem, temos o dever de proclamar esta mensagem, e que deve estar disponível a qualquer pessoa, sem distinção de raça, ou de cultura, ou qualquer outro aspecto que nós podemos imaginar. E outro aspecto, essas mensagens vêm da boca dos anjos. Vêm da boca dos anjos com necessidade de passarem para a nossa boca. Quer dizer, os anjos proclamam ao povo, okay? A nós, aos seus filhos, a qualquer um. Mas então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos fazer alguma coisa, devemos nos apoderar desta mensagem que estes anjos trazem, ok? Além de esta mensagem sair da boca desses anjos, agora, nos nossos dias, deve sair da nossa boca. Devemos ser nós, como colaboradores de Deus, como a nação eleita, povo real, não é? Da realeza, neste caso, devemos proclamar esta mensagem. Olha, o cristão que é cristão proclama a mensagem. Não existe algum cristão que não proclama a mensagem. Se você não proclama a mensagem, se você não transmite o evangelho eterno, tem que procurar saber se você é realmente cristão. Por quê? Porque o cristão se identifica transmitindo o evangelho, ou então as mensagens angelicais. Portanto, conforme estávamos a dizer, que o livro do Apocalipse é um livro missionário, não é? Que toda aquela pessoa que estuda este livro
tem que se tornar um missionário. Então, nós vimos também quando Cristo veio na Terra, quando estava com os discípulos, não é? Ele lhes incumbiu a missão de proclamar a mensagem, o Evangelho eterno para toda a nação, toda a língua, conforme está lá no livro de Mateus 28. Então, esta mensagem também se liga à mensagem dos três anjos, de modo que Uma mensagem seja abrangente. uma mensagem abrangente para toda a língua e todo o povo. Então, Deus deseja com que seu povo possa ser missionário através, não é? Através destas mensagens. Muito bem. E avançando com a lição, analisando mais a fundo a questão de abrangência do Evangelho, que é para todo mundo, a toda a nação, tribo, língua, por aí vai. Nós temos um Deus, ou encontramos um Deus aí, nesta particularidade, um Deus que se preocupa com todo mundo, um Deus que deseja que todos nós sejamos salvos. Olhando aqui para a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Muito bem. O que é que esse texto nos quer ensinar? Ou qual é o ensinamento deste versículo? Muito obrigado. Deus é amor, conforme está escrito, não é? Sendo amoroso, importa que toda a humanidade tenha o conhecimento da mensagem, ou tenha o conhecimento do Evangelho eterno. Exato. Antes com que os juízos dele recaiam sobre a humanidade. Então, quer dizer que todos possam saber esta advertência. Então, por isso ele é longano, não virá antes com que o mundo conheça essa mensagem. E para que o mundo conheça esta mensagem é através de nós, toda pessoa que se torna seguidor de Cristo possa se tornar missionário, advertir outras pessoas para o reino de Deus. Então, ele é longano e não tarda a sua vinda. Então, quer com que todos possam ter o conhecimento, possam ter a salvação. Isto é o que importa, isto é essencial. Exatamente. E com estes ensinamentos, refutamos qualquer ideia ou qualquer possibilidade de trazer aquela ideia de predestinação. De que quando nós nascemos, já está tudo determinado. Quer dizer, a nossa linha de vida é aquela que qualquer coisa que você faça, não tem como. O seu fim, se é perdição, se é que está predestinado a ser perdição, vai ser perdição. Se é que está predestinado no reino de Deus, assim será. É refutada esta ideia. Por quê? Porque se nós encontrarmos um Deus paciente, um Deus que aguarda com que você tenha o conhecimento deste Evangelho e então se arrependa dos seus pecados, é porque existe uma possibilidade para mim, para si, para qualquer um, vir a se arrepender e então fazer parte deste reino, ou então desse sacerdócio real, que é a nação escolhida. Okay. Encontramos também Deus apelando para que todos possam vir ao arrependimento. Não importa o tempo de ignorância que nós levamos no pecado, mas Ele anuncia a todos de modo que se arrependam e venham até Ele. Então, Ele quer salvar toda a humanidade. Então, uma vez salvo, também temos que anunciar, levar outras pessoas para Cristo. Então, nesta missão nós encontramos o êxito. O que significa, o que é êxito na missão? Muito bem. Muitas pessoas pensam que ter êxito na missão é talvez ter muitos batismos, muitas conversões, ou então quando você vai e dá estudos bíblicos, ou então prega a uma certa zona e vocês batizam muita gente daquela zona. E talvez você possa sair feliz numa ideia para tive êxito na missão. Olha, êxito na missão é muito mais que isso. O fato de aquela gente ter se batizado não pode nos
fazer pensar que nós tivemos êxito na missão, porque a verdadeira conversão só é realizada por meio de Deus. Deus é quem é responsável por converter uma alma. A nossa missão, ou então o nosso foco, é trabalhar como colaboradores, transmitirmos como canais de transmissão do Evangelho. E então a função de transformar como tal, que envolve o êxito em si, esta é a responsabilidade de Deus. Nós somos responsáveis em estar no processo de transmissão do Evangelho. Então Deus vem com a sua missão, que é de tornar a parte espiritual em crescimento da pessoa a quem nós fazemos chegar a mensagem. Pois, encontramos também que todos aqueles que recebem esse Evangelho eterno é transformado. Então, a sua vida diária, não é, reflete o caráter de Deus, e as pessoas ao seu redor se tornam abençoadas, são abençoados e por meio dessa pessoa. Então tem uma vida de comunhão com Deus, tem uma vida que reflete a luz, não é, para as pessoas. Então este é o Evangelho eterno, esse é um Evangelho que transforma a alma. Muito bem. E uma vez estamos a analisar o fim da missão de Deus, e nós estamos a compreender que estamos quase no fim da missão de Deus. E qual é o convite desta lição? O convite desta lição é que nós estejamos preparados para este fim que é anunciado. Possamos estar preparados. A melhor forma de estar preparados é pregando este Evangelho. Por quê? Porque não só somos convidados a estar preparados, somos convidados a preparar os outros. Não só a ti, não pense só em ti, deve pensar também nos outros. Este é o caráter de um cristão. Um cristão tem desejo de que todos ao seu redor recebam esta esperança que ele um dia recebeu. Então que possamos todos nós estar envolvidos nesta missão de preparar os outros. Okay? Não pensemos só em nós, devemos preparar os outros. E assim, caro amigo que nos assiste daí de casa, qual é a sua decisão? Deseja fazer parte desta missão dos cristãos envolvidos em preparar os outros para este fim, este grande final? Ou então, além de eu chamar de final, posso considerar esta grande festa, que é a vinda de Jesus Cristo, para então nos levar e vivermos as variadas bênçãos que Ele tem nos proporcionado e tem nos prometido por meio da sua palavra. A promessa de Deus, ela é certa. Cristo vem depressa, e enquanto Ele não vem, temos que nos preparar. Temos que preparar o caminho do Senhor para que a gente possa morar no céu com Ele, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá morte, não é? Então Deus nos convida para fazermos parte da família dele, e logo logo Ele virá. Então que Deus possa te abençoar e possa abençoar sua família, e esperamos por ti na próxima oportunidade.